A Rádio Amigo do Povo está recebendo nesse momento dois jovens em nosso estúdio da Igreja Assembleia de Deus Bom Pastor, e do meu grande amigo, pastor Edrísio. Eles estavam aí fazendo uma evangelização e eu convidei eles para participar aí rapidamente aí de uma conversa e falando um pouco a respeito da evangelização. Quem está conosco aí é o Mateus. Boa tarde, Mateus. Boa tarde. E também o Pierre. Boa tarde, Pierre. Boa tarde. Vamos já ao assunto aí e falar um pouco a respeito da importância do evangelismo. A importância do evangelismo, né, nossa cidade e nosso bairro é muito importante. Por quê? Porque a gente segue o exemplo de Cristo, né? Jesus, ele, quando iniciou seu ministério, algumas pessoas pensavam que ele ia iniciar lá em Jerusalém, né, na capital onde estavam todos os profetas, né, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus. Porém, Jesus, ele iniciou nas aldeias, né, nos pequenos bairros, né, no bairro de Genezaré e Naftali. Então, hoje, a nossa dedicação e a nossa preocupação do evangelismo não é só no centro da cidade, mas também nos bairros. E alguma dificuldade na hora de evangelizar nos bairros, principalmente nas áreas mais afastadas? A gente sempre passa pela essa dificuldade, né? Essa barreira, né, Pierre? Porque muitas pessoas ela têm essa educação, né? De receber, algumas pessoas não recebem, outras pessoas fecham a porta, mas essa é a grande barreira, né? Jesus também passou por essa dificuldade. Jesus, certa vez, ele foi pregar em Samaria. O que que o samaritano fez? Rejeitar o Cristo. Mas mesmo assim ele não desistiu. Então, hoje a gente vai ser rejeitado, mas o importante é que a mensagem de Cristo está sendo pregada. Aí, ó, isso aí é o que prevalece, né, meu amigo? Prevalece. E qual é a mensagem que tu deixa para essas pessoas? É, vou deixar para deixar essa reflexão para o irmão Pierre aí. É muito importante, né, falar a respeito de evangelismo. Para mim, quando eu falo a respeito de evangelismo, embora tem muito texto na Bíblia que fala a respeito de evangelismo, missões, e um texto mais importante é o próprio Jesus que diz: "Ide, prega o evangelho a toda criatura". Mas, para mim, quando não fala a respeito de Lucas 15, a respeito da dracma perdida, para mim não tem evangelismo. Por que motivo? Porque você vai ver, às vezes, nós ficamos muito preocupados, evangelizar, evangelizar. Às vezes, nós temos pessoas ao nosso redor, adentro de nossa casa, que está perdido adentro da nossa casa, e nós, às vezes, está preocupado evangelizar, procurar a pessoa, evangelizar mais longe, mas nosso irmão, que está dentro da casa de Deus, que paga dízimo, que paga oferta, são pessoas que foram bautizadas, são pessoas que casaram, adentro da casa de Deus, e está perdido. Não é verdade? Igual que o filho pródigo, não é verdade? Aonde que ele estava? É na casa do pai. Mas, no final da conta, ele estava perdido lá dentro da casa do pai. Então, eu acho uma forma geral, nós precisamos, eu acho, levar a coisa mais além para nós conseguir alcançar a alma que está dentro da nossa casa, dentro da igreja, para nós conseguir espalhar o evangelho mais longe. Eu achei era uma forma mais melhor que nós conseguir fazer o evangelismo verdadeiro mesmo. Sim, Lucas 15, para mim, eu achei evangelismo falta muita coisa para completar. E uma coisa que eu acho muito bonito do filho pródigo, porque o outro filho que saiu de casa, que passou por trabalho, necessidade, e quando volta, o próprio filho que estava ali, que tinha de tudo, que ele poderia fazer uma festa, ele poderia qualquer coisa, porque ele tinha. E ele questiona ao pai: tá, pai, mas melhor sandália para ele, melhor roupa, melhor carneiro, e eu que estou aqui do teu lado, não posso? Mas não, poder tu pode, mas tu nunca quis fazer. Então, nós estamos recebendo novamente o teu irmão porque estava perdido. Então, é uma passagem muito bonita, até para o pessoal refletir, porque muitas vezes a gente tem do lado e não faz. Não faz. E critica quando alguém vem e o cara só vamos trazer ele porque ele é importante.
Não é que é melhor do que o próximo, do que o do outro, mas ele também faz parte daquela festa. Então, isso daí eu acho que é uma coisa muito marcante na Bíblia. Não só essas partes, várias partes da Bíblia são importantes, como a Bíblia toda. Hoje, a maioria do que está acontecendo no mundo, se nós for parar para analisar, está na Bíblia. Vocês que são leitores dessa parte, são pregadores, são evangelistas que estão evangelizando, porque evangelista não é aquele só que tem a carteirinha. Evangelista é aquele que sai no campo para evangelizar, porque muitas pessoas dizem, não, ele não é evangelista, ele é um diácono, ele é um presbítero. Não, evangelista é aquele que sai ao campo para evangelizar. Não é a carteirinha que vai salvar ele. Então, esse daí é um papel muito lindo que eu tiro, não somente para uma igreja, como para várias igrejas que fazem esse trabalho muito lindo, muito bonito, a respeito de levar a palavra de Deus aos lares. Mateus? Ouvindo o senhor falando aí sobre o filho pródigo, no último evangelismo que eu fiz com o Pierre e o irmão Márcio, duas pessoas voltaram para Cristo. Para a gente ver a importância, né, do evangelismo. Muitas pessoas estão paradas, né? Esse filho pródigo, ele um dia estava na casa do pai, tinha tudo, mas ele teve a curiosidade de ir lá fora conhecer o mundo. E muitas pessoas, quando se afastam da presença de Deus, não têm essa oportunidade. A oportunidade de voltar para a casa do pai. Outros são ceifados, né? Como nós vemos aqui ontem em Navegantes, vidas foram ali ceifadas. Aí nós fazemos essa pergunta: será que essas pessoas tinham Deus na vida? Será que essas pessoas serviam a Cristo? Será que essas pessoas eram afastadas? Então, a nossa oração é que Deus possa dar oportunidade para a gente voltar para a casa do Pai. E como o senhor falou, né? O filho ficou triste, ficou bravo. Nós temos que ficar felizes, né? Quando a pessoa volta, quando a pessoa toma uma decisão de servir a Jesus. Nós sabemos que é muito difícil, mas esse é o caminho, né? Seguir a Jesus. Por isso que é a importância de os pastores, que eles têm um peso grande nas costas, Sim, seja ele de qualquer denominação, de visitar. Porque hoje a gente vê muitos pastores, na verdade, querendo saber de carrão. Então eu acho que quando falta um membro, opa, por que que aquele meu membro está a faltando? preocupação, né? Então está faltando voltar novamente à nova igreja, à velha igreja, vamos usar assim, porque hoje é a nova. Mas quem fez a nova igreja é o ser humano. E Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Nós é que estamos mudando, fazendo uns princípios nossos. Então, eu acho que está faltando um pouco de humanidade, principalmente na área social de várias igrejas. Isso aí não é o caso, né, de, às vezes, a gente criticar a igreja A, B ou C. Não. Geral. Eu falo assim no modo geral a importância, né, de todos os pastores, padre, bispo, visitar. Visitar mesmo, ir lá, saber o que está acontecendo com o fulano. Não, por que, que o Juliano não apareceu mais aqui? Não, porque muitas pessoas eu vejo comentar o que, porque o fulano vai na casa dele tomar um café porque o dízimo dele é alto. Mas na minha casa nunca veio porque o meu é pequenininho. É naquele pequenininho, porque a mulher que mais foi abençoada foi o que deu tudo que ela não tinha. Verdade. E falando a respeito disso aqui, eu acho um tema muito importante, viu? Esse assunto, porque nós, eu pessoalmente, como evangelista, meu trabalho é evangelizar e pessoa e levar a pessoa até a igreja. Quem que tem esse compromisso e conduzir, e a Bíblia deixa como ovelha, e conduzir essa ovelha, o pastor, dever o pastor e conduzir essa ovelha, como o senhor acabou de falar, que a ovelha 2 semanas não aparece na igreja, deve que ter informação dessa ovelha, para saber, ele está bem, será que a ovelha está bem, será que como é que ele está, e eu entro em contato com ele, não consigo conversar com ele, mas eu vou na casa dele para ver o que está acontecendo, se ele está bem, porque nós precisamos voltar um pouco atrás, para entender antigamente como tudo foi feito, como tudo o pastor e o homem de Deus tem cuidado, tem zelo por a obra de Deus. Eu achei uma responsabilidade grande, tudo pastor e começar
peso na costa, eu acho que ele teve que voltar um pouco atrás para fazer uma forma mais, levar a costa de Deus mais, com mais sinceridade. Aí, ó. Fica uma, é como você falou, fica uma crítica aí, mas construtiva, né? É, igual aquela passagem das 100 ovelhas. O pastor contou, faltou uma. O que que ele fez? Ele foi atrás. É como o senhor acabou de falar, né? Fica esse despertar, né? Para a liderança se preocupar com as ovelhas. Se ela faltou hoje, tem que ter essa preocupação, né? Atrás da ovelha perdida. E mesmo Lucas e vai dizer que a ovelha que estava perdida, e esse exemplo que Jesus mostrou, ele pegou a 99, ele guardou no aprisco, num lugar seguro. Ele falou, não, aqui eu boto cero e aqui você vai ficar aqui, num lugar seguro, com segurança. E ele pegou e ele falou, não quero saber, eu vou correr atrás para ver aonde que está a minha ovelha. E quando ele encontrou essa ovelha, ele pegou essa ovelha e botou no ombro. Esse significado ombro é um sinal, é um significado muito importante, porque você colocar alguém no ombro significa aqui, você pode chorar aqui. Aqui eu suporto, eu carrego seu peso, eu vou te levar. Entendeu como? É algo que nós precisamos despertar, a igreja precisa despertar, para voltar primeiro ao amor, para que nós tenhamos esse amor. Porque Lucas vai dizer, uma alma vale mais que o mundo. Então, e nós, não por causa, ou seja, de interesse, se a pessoa pode ir ajudar na igreja ou não pode ajudar. É uma alma. A pessoa tem, não tem. O importante é uma alma. Nós temos que ter zelo por alma. Essa aí é uma passagem muito forte, porque realmente ele deixou ali e disse, não, eu vou lá buscar aquela uma, porque aquela uma faz falta. Faz falta. Porque era um 100, e me deram uma responsabilidade de 100, não foi 99. Como é que eu vou justificar que uma eu perdi no caminho? Eu falei, tá, mas cadê o teu cuidado? Tu deixou perder uma, e tu não voltou atrás para buscar aquela. Então, realmente, E viajar um pouco no João capítulo 10, no verso 15, aonde Jesus mesmo diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço a minha ovelha. Quando essa palavra está tão... E você vai ver a expressão desse texto, Jesus diz, eu conheço a minha ovelha. Ele diz, ainda tem outra ovelha que não está nesse aprisco, mas eu preciso trazer essa ovelha. Mas e quem que vai buscar essa ovelha? Tem ovelha e eu não vai conseguir trazer. Quem vai conseguir trazer essa ovelha? Eu sou o Espírito Santo. Porque meu papel, meu compromisso é fazer apelo, faz convite, evangeliza. Mas quem que vai buscar essa ovelha? É o Espírito Santo. Que tem poder para mudar o coração da pessoa, para transformar a vida da pessoa, para trazer a pessoa perto de Deus. Por isso Jesus dizendo, eu buscarei minha ovelha. Eu mesmo buscarei minha ovelha. Eu preciso trazer essa ovelha que estava perdido. Porque quem que vai trazer? É o próprio Jesus que vai buscar essa ovelha. Para trazer de volta e na casa do Pai. Ovelha que foi espalhado por algum motivo, algum mágoa, e saiu da casa de Deus. Jesus diz, eu preciso trazer a minha ovelha. E para completar, Jesus diz assim, tem ovelha ainda que não está nesse aprisco. Que isso que ele dizer com esse texto que mexe muito comigo? Ele está dizendo, tem ovelha ainda que não está nesse aprisco? E eu preciso trazer essa ovelha. Jesus está dizendo, Jesus tem ovelha que nunca entra a uma igreja. Jesus tem ovelha que nunca pega uma Bíblia na mão. Jesus tem ovelha hoje que está num centro de macumba. Tem ovelha hoje que está numa balada. Jesus tem ovelha hoje que está no campo de futebol. Mas são ovelha dele. Ele diz, eu preciso trazer a minha ovelha. Sou ovelha dele. Mas é uma mensagem também de esperança. Às vezes pessoas, às vezes que nunca vi falar de Jesus, que não conhece Jesus, mas dizer, ele vai buscar essa ovelha. Não, ele é lindo demais. Vi Jesus falou, eu vou buscar minha ovelha.
Entendeu? A ovelha nunca entra na minha casa, nunca conhecer minha casa, não conhecer a minha palavra, mas eu preciso trazer essa ovelha. Eu que vou trazer essa ovelha. Bonito demais, hein? Bota Quando nós bonito temos essa nisso. esperança, ele falou que ele vai buscar essa ovelha. E eu vejo a importância das igrejas no tempo já da pandemia. Antes, lógico, mas no tempo da pandemia a gente vai ver a importância que foi as igrejas. Porque quando fecharam todas as portas, todas, muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas não tinham um lugar para buscar uma ajuda. E quando o governo disse, não, abre as igrejas, aonde começou muitas pessoas a melhorar, porque poderiam sair, conversar. Então a igreja mostra a importância que é na associação, na sociedade, em qualquer lugar do Brasil, do país, uma igreja. A forte que elas são, porque a igreja ela é forte, porque ela tem ali várias pessoas que vão trazer pessoas que estão ali com depressão e vai conversar e ela vai sair dali aliviada. Em vez de outros lugares que vai sair de lá sobrecarregada. E ali ela sai uma alma mais tranquila, vai parar para refletir o que está acontecendo. Então eu vejo a importância das igrejas. E muitas pessoas não dão essa importância. É, verdade. É, como a gente está falando sobre evangelismo, né? O próprio Cristo, ele, em João 3 e 4 ali em diante, vai falar que ele não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar. E hoje, vendo fazer esse trabalho de evangelismo, a gente não vê só no Brasil essa dificuldade, né? Eu estava vendo vídeo na Inglaterra, Estados Unidos, as pessoas pregando. E quando as pessoas estavam pregando ali na rua, né, falando do amor de Cristo, muitas pessoas zombando, até brigando com os pregadores, né, com os evangelistas ali. Mas a importância do evangelismo no nosso mundo, no mundo que nós estamos vivendo, é muito importante, né? E como o senhor falou, o papel da igreja ela é essencial no mundo, né? Porque no meio dessas trevas, né, temos ainda a luz, que é a palavra de Deus, né? Então, enquanto nós estivermos por aqui, a gente vai estar evangelizando, falando do amor de Cristo, né? Que é as boas novas, né? As boas novas ao mundo. E pegando o gancho aí na fala do irmão Mateus, e porque o próprio Jesus deixa muito claro, ele nunca diz que vai ser fácil, só ele deixa nós, e Jesus deixa tão claro, ele diz para nós, e se nós que vai evangelizar, que vai fazer a vantagem do Pai, evangelizar, levar esperança para outra pessoa, ele diz, se você entra em uma casa, não te recebe, não fica triste, simplesmente você não deve que nem levar a tua paz. Se você entra em uma casa, diz a paz esteja com você. Se a pessoa não te recebe, tira a sua paz. Não precisa você ficar triste nem abatido. Porque a pessoa não está rejeitando você. Ela está rejeitando a mim. Ela está rejeitando o próprio Jesus. Entendeu? Então, a pessoa tem que entender, por exemplo, eu chego aí na casa de alguém para evangelizar, eu bato palma. A pessoa aceita. A pessoa vai olhar para mim por esse corpo físico, vai dizer, não, sou ser humano, um moreno e tal. Mas eu estou fazendo um trabalho que me chamaram, que eu recebi chamado para isso. Então, esse trabalho que eu recebi chamado para isso, você não está me rejeitando, está rejeitando o próprio Cristo. Porque meu papel, ele me chamou para isso. Entendeu? Então, Jesus disse, então, ele não fica tão preocupado. A pessoa não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Então, por isso, cada vez que eu estou na rua, a ver se acontece essa dificuldade, cada vez que aparece, eu fiquei com a cabeça seguida. Eu nunca me senti triste, nem abatido, com nada. Ou uma palavra também, talvez, que eu não estava esperando, a ver se acontece, sempre eu ficar feliz. Porque Jesus diz tudo e vai acontecer, por causa do meu nome. Por isso, cada dia mais, eu faço tudo com amor, com carinho. E se a recompensa será grande. Eu já vi vários relatos, testemunhos de a importância do evangelismo de pessoas que muitas vezes estavam para se matar. E quando chega alguém no portão, bate palma e começa a conversar com aquela pessoa, ela acaba confessando, eu estava querendo tirar minha vida. Então, quer dizer, começou a ouvir conselhos, começou a falar de Deus.
Porque quem faz o papel da mudança não é um ser humano. Às vezes a pessoa, o ser humano, não, é Deus, porque ele vai usar o ser humano e vai começar a conversar e a pessoa vai começar a entrar, opa, peraí, o que que eu vou tirar a minha vida? O que que eu vou fazer isso de errado se não é o caminho correto? Então, onde é que eu agradeço e parabenizo a todos, por isso que eu falo a todas as igrejas, congregações, o papel que vocês fazem. Ele é muito importante. E quero deixar também a nossos ouvintes, recebam. Não interessa qual é a denominação, porque uma palavra conforta muitos corações. E às vezes só precisa de uma palavra. Às vezes um Deus te abençoe. Às vezes as pessoas olham e dizem, o Deus te abençoe. Ele olha assim, porra, peraí, nunca ninguém falou isso para mim. Já muda todo o contexto de uma história e começa a escrever uma nova história. Então, é muito lindo o trabalho que vocês fazem. E continuem. Matheus, também tens um canal também que fala a respeito disso daí também, né? A gente tem um canal no YouTube, né? A Hora da Decisão Caster, né? Onde a gente traz a mensagem da cruz, né? A mensagem de Jesus e também faz umas entrevistas ali com alguns irmãos. Mas pode divulgar aí bem o teu site aí para o pessoal também acompanhar, não sei quando é que é lá, como é que funciona. Às vezes a gente faz, nós estávamos fazendo uma vez na semana, né? A gente deu uma parada, mas a gente sempre está deixando uma mensagem ali, né? No YouTube, também no Instagram, também é a Hora da Decisão. E no TikTok também, a Hora da Decisão, Facebook. Se colocar ali a Hora da Decisão, vai encontrar, né? Essas mensagens edificantes. O nosso amigo Pierre. E minha parte e agradecer ao Senhor, viu? Por essa oportunidade também, que nós estamos evangelizando aqui, de repente aqui, nós sentamos aqui no estudo, e de nada para nós um privilégio, viu? Para nós por estar aqui e falar o amor de Jesus. Eu achei que você não tem preço, viu? Como nós fomos, eu recebi e, na tua casa, e nós estamos aqui no teu estudo, e falar um amor de Jesus, para nós, minha alegria não tem preço, viu? Deus abençoe. Também quero agradecer, né, ao pastor Olívio Santiago, um grande amigo nosso, né? Também o pastor Edrísio, que eu já conheço já lá de Itajaí, lá da Praia Brava, então, um grande pastor também aí, da Igreja Assembleia de Deus, bom pastor, pastor Olívio, ele que foi o fundador dessa igreja. Então, meus parabéns aí, continue nessa forma de trabalhar. E qual é os dias que tem culto? Não sei se vocês sabem, na Igreja do Bom Pastor. E a localização que fica ali, acho que próximo da 1001, se eu não me engano, por ali, pelaquela região, né? É. Isso, e nós temos culto na sede, e no domingo, de manhã, escola dominical. Nós temos e à noite, 19h30, culto da família. Nós temos quinta-feira e culto de ensino, A terça. na terça-feira. Isso, e na quinta-feira. Nós temos culto na quinta-feira e na terça-feira. E nós temos no bairro São Paulo, na rua Paula Seara, né? É. Isso. Aí nós temos também, o número da igreja está fugindo da minha mente. Nós temos na rua Ranguete, no bairro São Domingo também, nós temos culto a partir de quarta-feira, culto de ensino, e domingo, culto da família, e na sexta-feira, nós temos culto com um propósito, tudo sexta-feira, 19h30. E nosso endereço na rua Ranguete. Aí, ó, vai lá fazer uma visita, vai lá conhecer, não importa qual é a sua denominação, mas vai lá conhecer. Quero mandar também um abraço para o seu Silvio, ele também que vai ali na Igreja Bom Pastor, né? Seu Silvio e a sua família aí, muito querida, amigo da gente. E antes de nós encerrar, vou pedir para vocês fazer uma oração, não sei quem vai fazer a oração aí, né? Abençoando nós, abençoando quem está nos ouvindo e todo o nosso público aí. Amém. Vamos lá, curvar nossa cabeça, vamos nós orar junto. Pai, nosso Deus, Criador do céu e a terra, Pai, nós agradecemos, Pai,
por essa rica oportunidade que o Senhor permitiu uma vez mais. Nós pode, Pai, estar falando do teu amor através de redes sociais, através do rádio. Que o Senhor venha abençoar a vida, Pai, e esse irmão. Que abrir essa porta, Pai querido, para nós, pode transmitir essa mensagem. O mundo inteiro, Pai, está nos assistindo. Nós sabemos, Pai querido, não foi por acaso. É porque o Senhor tinha tudo preparado para esse encontro. Hoje, alcança a vida, Pai, todo vizinho à direita, à esquerda, e a tudo que não conhece tua mensagem, Pai, que Espírito Santo de Deus venha alcançar, Pai, e a tudo que está longe de ti. Pai, obrigado por esta tarde, obrigado por esta rica oportunidade, obrigado pela vida que o Senhor permitiu, Pai, nós por estar em pé e respirando. Este que nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. A Web Rádio Amigo do Povo está sempre à disposição de vocês. A hora que quiser novamente trazer uma palavra de conforto, de paz, de alegria para todos, são sempre bem-vindos na Web Rádio Amigo do Povo. Amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou pela Web Rádio Amigo do Povo. Eu muito obrigado pelo carinho, porque através de cada um de vocês nós chegamos longe. Eu muito obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês.